Olá, meus amigos, meus amados. Quero trazer uma ministração da palavra mais uma vez. Me chamo Rodrigo Agno e a passagem que eu quero falar ao seu coração se encontra em Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Uma passagem bíblica muito conhecida porque se trata do momento em que Jesus entra num barco com seus discípulos e sai para o mar e ele ali adormece. E no meio da tempestade, de repente vem uma tempestade e o barco fica a perigo, as ondas encobrem o mar, os discípulos começam a entrar em desespero e muitos com medo vai e desperta o mestre e ele de repente acorda e acalma a tempestade, acalma o mar. O que eu quero dizer com esta mensagem? Que talvez você hoje esteja vivendo um dia mau, assim como eu. Eu estou vivendo dias ruins, mas com muita fé, porque minha mãe encontra-se enferma, infelizmente por causa desse maldito vírus que é a Covid-19, e onde ela necessita desesperadamente de ar para respirar, e ela está tendo uma batalha pela vida no hospital. Mas ela me fez lembrar uma situação que eu quero compartilhar com vocês, que quando eu tinha 2 anos de idade, ela me levou nos seus braços, e eu tenho lapsos apenas de memória dessa passagem da minha vida, em que ela me leva para o hospital. Eu estava muito ruinzinho, e lá eu fiquei internado com pneumonia. Fiquei alguns dias lá internado, mas o que mais me choca é que minha mãe depois me conta essa situação, em que eu fui levado nos braços dela enquanto eu chorava muito ruinzinho, mal, né, da pneumonia. Ela também chorava porque teria que me deixar lá nos braços das enfermeiras, aos cuidados dos médicos. Um dia minha mãe me sustentou nos seus braços, me levando para o hospital. Hoje ela está no hospital. É difícil até gravar uma mensagem, né? A gente fica emocionado. Hoje ela está no hospital e está sendo sustentada por mim e por um pequeno exército em oração. Mas eu creio no poder de Deus, porque a oração, ela tem poder. A oração de uma pessoa que teme a Deus, ela muda o coração dele. Poderia dizer aqui diversos relatos de pessoas que, através de uma oração, mudou o coração de Deus. Um homem que fez o sol parar, fez o tempo parar. Uma oração em que um homem fez com que Deus lhe desse mais 15 anos de vida. Uma oração de uma cidade inteira que estava condenada à destruição, mas que Deus mudou porque o povo se arrependeu, fez jejum, fez oração e mudou o destino daquela cidade. Então a oração tem poder, meu querido. Se você está vivendo hoje uma situação complicada, talvez assim como eu, um ente querido enfermo, talvez desenganado pelos médicos, eu quero te dizer que a sua oração pode mudar o coração de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que independente da situação que você esteja vivendo hoje, se você crer em Deus, Ele está no barco junto com você. E às vezes a nossa oração é aquele toque no coração de Deus para Ele despertar do seu sono e fazer a tempestade parar. Porque eu tenho certeza absoluta que nós somos pequeninos, não temos às vezes os recursos necessários para enxergar lá na frente. Mas eu quero te dizer, querido, que ao mesmo tempo que aqueles discípulos que creram em Jesus, que estavam ali com Jesus, mas que não tinha a experiência íntima ainda com Ele, ao ponto de eles se desesperarem, porque o barco balançava, as ondas entravam, talvez cobriam eles naquela tempestade terrível, o medo se apoderava do coração deles. Eles não tinham experiência do homem que estava ali naquele barco. Porque aquele homem ali, ele é o dono do universo, foi ele que criou o universo, então ele tem a solução. Eu quero te dizer, querido, que o vírus que está matando milhares de pessoas por aí é invisível. Mas o meu Deus também é invisível. E Ele é mais poderoso do que esse vírus.
Ele é mais poderoso que qualquer situação que possa apresentar diante de você e que as pessoas possam dizer que não tem mais jeito. Creia no Deus do invisível, porque Ele vai ao seu favor. E mesmo que se você estiver numa situação em que Jesus não está no seu barco, querido, clame por Ele. Porque esses mesmos discípulos enfrentaram depois uma tempestade também tenebrosa. Jesus não estava no barco, mas Ele andou sobre as águas e foi em direção a Ele. Então, querido, eu quero dizer para você hoje, não para. Não para, o seu destino é do lado de lá, é a margem da praia. Ele vai fazer você chegar lá, mas você não pode abandonar o barco, você não pode desistir da sua fé. Você tem que acreditar em Deus, nas últimas esperanças que tiver no seu coração. Se agarre a ela, porque se você tiver 1% de fé, é tudo que Ele precisa para fazer o milagre na sua vida. Eu tenho certeza que minha mãe vai passar por essa. E talvez um ente querido seu, um parente que você gosta, talvez a situação que você esteja vivendo, que para muitos não é tão importante, mas para você é. Deus vai olhar com carinho para a sua situação. Se você tocar no ombro dele e falar: mestre, estou precisando de você. Vem em meu socorro, vem me ajudar, me livra dessa situação. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai acalmar a tempestade da sua vida e vai fazer você ficar maravilhado com o milagre que Ele vai fazer. Eu estou à espera de um milagre, porque eu sei que eu não vou parar. Eu vou chegar à margem do rio e lá eu tenho certeza que, junto com outros amigos, irmãos e parentes, vamos estar jubilosos, adorando e glorificando o nome dEle, porque Ele acalmou a tempestade e Ele sempre vai fazer isso todas as vezes que nós clamarmos por Ele. Que Deus abençoe sua vida, não desista, vá em frente, porque o seu lugar não é abandonar o barco, e sim chegar à praia. Não para, em nome de Jesus. Inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like.